Vamos lá de volta. Eu tive um bug com o meu computador, descarregou e eu não quis voltar tudo do início, por isso eu dividi então o vídeo em duas partes, tá? Dando sequência ao que nós vínhamos falando, o objetivo é que nós compreendermos qual o poder da comunicação, qual a importância dela, tá? Então, através deste exemplo, fica bastante claro pra gente qual é a importância deste processo dentro aí de um contexto, seja ele pessoal ou seja ele organizacional. Para que a corporação funcione tanto em termos operacionais quanto na parte de clima corporativo, a comunicação empresarial ela é fundamental. Acredito que vocês tenham em algum momento tido contato aí com alguma fala da Paula sobre o que significa o processo de clima organizacional ou clima corporativo, como depende do autor a forma como ele utiliza, tá? E o processo de comunicação, ele é fundamental para que esse clima organizacional flua com leveza, porque se não existe comunicação entre uma equipe, se não existe comunicação entre gestor e subordinado, com certeza esse clima organizacional terá uma dificuldade muito maior de fluir. Então, o processo de comunicação empresarial, tanto em termos operacionais, para que as atividades no dia a dia ocorram, para que elas aconteçam, quanto no contexto de clima organizacional, é um fator extremamente relevante, tá? Aqui apenas uma contextualização histórica que nós precisamos fazer. Toda vez que nós abordamos algo, principalmente relacionado à administração, nós precisamos fazer uma abordagem teórica, uma abordagem histórica, para que a gente compreenda quais foram os passos que existiram antes para que nós chegássemos até aqui. Então, como surgiu a comunicação empresarial? E quando surgiu a comunicação empresarial? Ela surgiu nos Estados Unidos em 1906, através de Ivy Lee, que foi o fundador do primeiro escritório de relações públicas no mundo. Eu vou falar mais um pouquinho adiante o que significa relações públicas. E na sequência, outra pessoa que teve uma participação muito significativa no processo de construção da comunicação empresarial foi John Rockefeller, que foi um investidor e empresário americano que revolucionou o setor de petróleo. Então, Ivy Lee e John Rockefeller são os dois principais nomes relacionados ao início do processo de comunicação que surgiu então nos Estados Unidos em 1906, tá? Nós falamos lá atrás que surgiu através de Ivy Lee, que criou o primeiro escritório de relações públicas. O que é então o RP ou relações públicas no contexto organizacional? Relações públicas é a atividade que gerencia a relação entre empresas, personalidades ou instituições e todos os públicos com a qual ela se relaciona. Hoje em dia nós ouvimos muito falar sobre, principalmente no mundo das celebridades, nós ouvimos falar sobre assessores ou assessoria de imprensa, o que basicamente é a mesma coisa que um setor de relações públicas de uma organização. Se nós pegarmos a organização de maior porte, no qual nós tivemos contato, que foi a Norte Energia, aqui na nossa região, vocês com certeza encontrarão um setor de relações públicas da Norte Energia. Esse setor é responsável por fazer todo o processo de comunicação, tanto interna quanto externa de uma organização. Então, deu um problema, tem um jornal falando mal da Norte Energia, o setor de relações públicas vai ser responsável, então, por montar uma resposta para a sociedade, de forma que ele não venha prejudicar a organização. Então, quando eu falo em relações públicas, nós estamos falando de um setor ou de profissionais responsáveis por manter de forma segura, coerente, a imagem institucional dessa organização. Então, por isso que durante muitas reportagens nós ouvimos falar sobre foi procurado o setor de relações públicas ou foi procurada a assessoria de imprensa de empresa X ou de personalidade X que se pronunciou assim, assim, assado a respeito do assunto.
quando muitos atores se pronunciam a respeito de alguma polêmica, vocês vão sempre observar que existe um textozinho muito bem montado, que é montado pela sua assessoria de imprensa. Ou seja, são profissionais especialistas em comunicação que montam aquele texto de acordo com o que tem que ser falado, para que aquela personalidade ou aquela empresa não se prejudique ainda mais, tá? Então é essa a responsabilidade de um setor de relações públicas dentro das organizações. Eu com certeza irei exemplificar isso mais à frente, só que vamos imaginar uma empresa pequena que está tentando crescer. Hoje em dia, as redes sociais são uma coisa muito comum em todas as organizações. E algumas empresas acabam por pecar, deixando essas redes sociais no poder de algumas pessoas que não têm o menor conhecimento sobre comunicação. Então imaginem vocês, essa rede social na mão de uma pessoa que não tem conhecimento, não tem equilíbrio emocional, o estrago que ela pode trazer. Alguém faz uma publicação criticando a sua empresa ou falando alguma coisa, e aquela pessoa, no calor da raiva, no calor da emoção, responde aquele comentário ou responde aquela postagem de forma não tão profissional. E isso com certeza traz um desgaste para a imagem dessa organização muito grande. Então uma pequena postagem, uma pequena resposta no Facebook pode ser extremamente prejudicial para uma empresa. Porque quando nós falamos de uma postagem no Facebook, de uma resposta a um comentário no Facebook, nós estamos falando de um processo de comunicação. É aquela empresa interagindo com o seu público. E muitas vezes isso pode ser extremamente perigoso. E é por isso que, independente do porte da organização, é necessário que exista uma preocupação quanto a isso. Então a pessoa vai lá e responde grosseiramente ou erroneamente, fala algo que não deveria ser falado, e aquela empresa pode muitas vezes acabar respondendo até processos judiciais por causa disso. Mesmo que não chegue na fase de um processo judicial, hoje em dia o advento da tecnologia permite que a informação circule de forma muito rápida. Então ele vai lá, responde grosseiramente, automaticamente alguém tira um print, já manda no grupo, compartilha, e aquilo vira uma bola de neve incontrolável. E acaba manchando de forma muito negativa para a empresa a imagem institucional dela. É por isso que nós temos que ter noção que, independente do canal que essa empresa utilize, este processo de comunicação ele precisa ser feito por alguém que compreenda, por alguém que saiba o que está fazendo. Porque uma frase mal colocada pode manchar o nome de toda uma organização, tá? Sua função, a função do RP ou das relações públicas, é essencial. Sua função essencial é sintonizar os interesses para estabelecer relacionamentos saudáveis, gerando resultados e proporcionando ótimas experiências para todo mundo. Qual é a diferença, então, entre relações públicas e um jornalista? Porque parece muito uma função de jornalista, né? Então, relações públicas é a ciência do planejamento estratégico da comunicação organizacional. Ela foca na imagem pública positiva e na formação de uma identidade, empresa ou organização, tá? Então, na formação da identidade de uma organização ou de uma empresa. Já o jornalista é a ciência do ouvir, observar e contar histórias. Vai além de registrar fatos, é registrar sentimentos e emoções nas mais diversas situações. Então, existem algumas diferenças entre a função do relações públicas e a função do jornalista, tá? Professora, se existe um setor de relações públicas dentro da empresa, por que eu preciso me preocupar com comunicação? A realidade de se ter um setor de relações públicas é uma realidade mais comum para grandes organizações. Pequenas empresas não possuem isso. Então, por isso que muitas vezes essa função de relações públicas é exercida por você enquanto gerente, por você enquanto coordenador, por você enquanto gestor de uma organização, ou
por você enquanto qualquer outro tipo de colaborador que esteja ali exercendo um papel dentro de uma organização. E por isso que é importante que você tenha conhecimento e que você saiba qual é a importância deste processo para a empresa, tá? Lá atrás, quando eu falei para vocês, apenas para a gente contextualizar rapidinho, por que o processo de comunicação começou lá com Yves Lee? Yves Lee montou um escritório de relações públicas exatamente para trabalhar para aquele empresário que era o principal empresário no ramo de petróleo, que era o John Rockefeller. Esse cara era um cara que possuía várias empresas, então ele tinha um conglomerado de empresas muito grande. No entanto, ele era um ser humano extremamente mal visto pela sociedade, pela sua grosseria, pela forma como ele tratava os colaboradores e assim por diante. Então, mesmo ele sendo um empresário de grande porte, um empresário muito rico, muito bem sucedido, ele era um empresário extremamente mal visto pela sociedade, pela forma como ele se portava. Então, ele foi um objeto de estudo de Yves Lee, no sentido de tentar transformar aquele monstro, que era visto pelos colaboradores e pela sociedade como um todo como um monstro, em uma pessoa do bem. E foi exatamente isso que Yves Lee fez. Ele conseguiu transformar a imagem empresarial daquele cara através de um processo de comunicação bem feito, em uma pessoa que era extremamente mal vista. Ele passou a ser visto então como o queridinho daquela época. E nós sabemos que isso é extremamente importante, porque por mais dinheiro que um empresário, que uma empresa tenha, manchar a sua imagem é extremamente perigoso. Hoje em dia, por exemplo, se o cara é dono da Toyota, sei lá, até a forma como a família e tudo mais se porta perante a sociedade é vista o tempo todo. O cara é dono da Toyota, é muito famoso, muito blá blá blá. Mas se acontecer de um filho dele ser pego numa blitz, bêbado, dirigindo bêbado, isso vai trazer um enorme problema para a imagem institucional da Toyota. Vai aparecer nos jornais, não que um jovem foi preso bêbado em algum sinal, em alguma coisa no trânsito. A primeira coisa que vai aparecer na manchete de um jornal: filho do dono da Toyota é preso em blitz alcoolizado, ou dirigindo bêbado, dirigindo sem carteira. E isso traz um problema enorme, porque daí nós temos o nome de uma grande organização sendo vinculado a uma imagem negativa. E isso traz prejuízos não só pessoais, mas também como prejuízos empresariais. E era exatamente isso que acontecia com John Rockefeller lá quando Yves Lee iniciou um processo de comunicação. O nome do empresário era sempre vinculado a coisas ruins, porque ele era uma pessoa que não era tão simpática assim. E foi exatamente este trabalho que Yves Lee teve ao montar esse escritório de relações públicas, que era transformar essa imagem negativa dele em uma imagem positiva. Outro exemplo que nós temos é Eike Batista, era um empresário extremamente bem sucedido e tudo mais. A partir do momento que o nome dele começou a aparecer sendo vinculado a uma série de fatos ruins, todas as empresas tiveram uma queda, porque uma coisa está diretamente ligada à outra, tá? Já no Brasil, a comunicação empresarial chegou por volta dos anos 50, através de agências de propaganda vindas dos Estados Unidos, e essas empresas, essas agências de propaganda, se interessaram em vir para o Brasil através das vantagens que foram oferecidas na época do governo de Juscelino Kubitschek. Então, houve uma demandada de empresas vindo de fora através de incentivos fiscais, incentivos financeiros, que foram oferecidos pelo governo de JK e que acabou influenciando essas empresas a virem para o Brasil. Como acabou influenciando que grandes corporações viessem instalar suas operações no nosso país, automaticamente trouxe junto as agências de propaganda, porque toda empresa precisa de uma parte de marketing, de comunicação e de propaganda. Então foi através disso que começou-se então
a falar sobre comunicação empresarial no nosso país, aqui no Brasil. Essas informações eu trago para vocês apenas na contextualização histórica de como surgiu o processo de comunicação aqui no nosso país. E a partir do momento que surgiu, ele vai evoluindo, uma evolução constante, assim como tudo que está relacionado à administração ou ao contexto organizacional. As relações públicas tiveram no Brasil um vertiginoso desenvolvimento a partir de 1964. Aqui, novamente, para finalizarmos, eu trago apenas uma frase no sentido de reforçar aquilo que nós já falamos sobre a importância da comunicação empresarial. Então, nós temos a comunicação empresarial como sendo uma importante ferramenta estratégica utilizada por empresas de todos os portes para atingir objetivos como aumento de credibilidade, melhoria da imagem da corporação e de seus resultados e automaticamente o crescimento nos lucros, tá? Então, como dito anteriormente, o objetivo desta aula é que nós tivéssemos a compreensão da importância da comunicação empresarial. Ao longo agora da próxima aula, nós vamos entender os diversos tipos de comunicação existente e de que forma cada um impacta uma organização, tá? Então, o objetivo aqui hoje é que vocês tenham compreensão com relação à importância, o que significa e como surgiu o processo de comunicação. Para quem gosta de fazer anotação, pode anotar então aí esses tópicos que são os principais que eu gostaria que vocês absorvessem dessa primeira aula, tá bom? Beijo grande no coração e até o próximo vídeo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição. Falei alguma coisa que você não compreendeu, pode me mandar uma mensagem no PV lá que eu tento explicar de uma outra forma para que fique claro, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.